O milionário fica em choque ao descobrir que a nova mendiga negra é sua primeira amor. Quando Luía Cavalcante entrou na opulenta mansão dos Mendonça, mal podia imaginar o turbilhão que se formaria em sua vida. A casa estava imponente como sempre, mas um clima sombrio pairava no ar. Móveis luxuosos e quadros de família adornavam as paredes, mas a atmosfera era de dor. Era como se cada canto sussurrasse segredos guardados. Lembranças de um casamento que se desfazia e um luto que não se aliviava. Tudo ali gritava a ausência de felicidade. E em meio a tudo isso, o que Luía não esperava encontrar era Rafael. A primeira vez que seus olhares se cruzaram, o vento pareceu parar. Rafael, agora um homem. De sucesso, detentor de tudo e ao mesmo tempo de nada. O choque em seu rosto era inconfundível. Os olhos dele se arregalaram, a boca entreaberta, como se estivesse vendo um fantasma. Para ele, Luía era a mulher que havia desaparecido de sua vida. A mãe do filho que ele imaginava nunca mais ver. O nó na garganta dela dificultava qualquer fala. Também não havia como disfarçar o tremor nas mãos. Luía? Rafael quase sussurrou, como se o nome dela pudesse quebrar o feitiço do passado. Uma onda de emoções a invadiu. Amor, dor, perda e um peso enorme que agora também incluía Miguel, o filho deles que estava crescendo naquela casa carregada de memórias. Miguel era o centro da vida de Rafael. Mas os dois nunca tinham tido a chance de se conhecer de verdade. O passado ainda os prendia e agora Luía precisava ser a nova figura maternal que Miguel tanto precisava, sem saber se isso seria suficiente para curar as feridas já abertas entre eles. Enquanto se ajustava nessa nova vida, algo sinistro começou a borbulhar sob a superfície. Augusto Mendonça, o pai controlador de Rafael, e sua presença feroz eram o último obstáculo que Luía temia enfrentar. Ele tinha um olhar penetrante, como se pudesse desnudá-la apenas com um olhar. E quando descobriu o segredo que Luía tentava esconder, que seu filho tinha sido dado para adoção, a tensão entre pai e filho começou a crescer como fumaça de um incêndio prestes a explodir. Rafael passava a maior parte do tempo em conflito, pensando na possibilidade de renunciar à fortuna familiar para proteger Luía e Miguel. Mas quando Augusto apresentou uma proposta aparentemente generosa de se envolver em projetos sociais, Luía não sabia se poderia confiar. Seria isso uma tentativa de redimir-se ou um plano maligno? O medo de um retorno ao passado a consumia. Até que as cartas dos pais adotivos de seu filho perdido chegaram. As palavras gansavam na mente de Luía, a possibilidade de reconexão com o que ela sempre encontrou mais precioso e uma nova definição do que significaria família. O futuro parecia tão incerto. Então, no silêncio angustiante do crepúsculo, Luía sentiu o peso das escolhas à sua frente. Ao olhar para Rafael e Miguel, o peso do passado e as possibilidades do futuro a aterrorizavam. Era hora de decidir: enfrentar suas lembranças ou permitir que essa nova vida brotasse, ainda que incerta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Luia sentiu o peso das escolhas enquanto olhava para Rafael e Miguel. O que fazer agora? A mente dela estava uma tempestade e o olhar dele parecia pedindo resposta. O silêncio se instalou, pesado e cortante. Então a campainha da mansão tocou. Um som agudo que rompeu o momento. Rafael se afastou, a expressão de confusão se transformando em algo alarmante. Quem será? Ele murmurou enquanto caminhava em direção à porta. Luia ficou paralisada. A tensão no ar era quase palpável. Rafael abriu a porta e o mundo dela virou de cabeça para baixo. Na entrada estava uma mulher. O mesmo olhar penetrante que Rafael herdara, mas mais. Apagado agora! Como se a vida tivesse espreitado mais forte em seu olhar. Era Clara, a esposa de Rafael. Os dois ficaram em choque. Ou não esperava. Clara disse, surpresa e logo indignada. A tensão estava nas nuvens, como um temporal prestes a estourar. Clara! Rafael exclamou, a voz tensa. Uma mistura de surpresa e alívio. Ele não sabia como explicar, nem como expressar o que sentia por Luia. Isso não é o que parece. Não é? Clara o interrompeu. A confiança escorregando de suas palavras. Você está aqui com ela? Depois de todo o tempo que gastamos tentando superar suas lembranças? A face de Luia queimava. Ela se sentiu como um intruso, embora estivesse ali para ajudar Miguel. Mas tudo parecia um labirinto sem saída. O que mais poderia sair errado? E, para piorar, uma figura familiar surgiu atrás de Clara. Augusto, o pai de Rafael, imperturbável e implacável, olhava a cena com um sorriso desdenhoso. Ora, que reunião calorosa! A voz dele ecoou pela sala como se ele estivesse observando uma peça de teatro. Você? Rafael gritou, virando-se para o pai. O tom de revolta mais forte do que Luia já havia ouvido. Mas antes que as palavras pudessem se transformar em gritos, uma nova reviravolta aconteceu. Clara, tomando coragem, se virou para Luia. Você? Você é a mãe dele, não é? A voz dela estava trêmula e, de repente, Luia percebeu algo. Clara não parecia só chocada, mas também assustada. Eu sou, Luia respondeu, o medo apertando seu coração. Eu não consigo acreditar. Você realmente estava aqui o tempo todo, Clara exclamou. Por isso você realmente não se foi. A verdade estava brotando, crua e dolorosa. Luia estava presa em um destino complicado. Mas então, algo inesperado a fez engasgar. Clara virou-se para Rafael e acrescentou com um olhar intenso. Eu não posso mais viver nesse mundo de mentiras. Miguel, ele não é só seu filho, é meu também. As palavras dela caíram como uma bomba, transformando o ambiente em um campo minado. A revelação ressoou, cada eco abrindo novas feridas e realinhando relacionamentos. O corpo de Rafael ficou rígido. A expressão dele era uma mistura de dúvida e desespero. Miguel, agora o centro. Que uma tempestade emocional. Era o que mantinha os dois mundos em conflito. Luia sentiu o chão sumir sob seus pés. O que isso significava? Clara, a mulher que sempre tinha sido a sombra de Rafael, agora revelava uma conexão que Luia nunca poderia imaginar. E ali, no meio de toda essa confusão, um novo espectro surgiu. Quem realmente era o pai de Miguel? Deixe-me entender,
Rafael disse. As palavras cuspidas. Você está dizendo que Miguel é seu filho também? As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando, mas de uma maneira que Luía nunca esperou. A verdade pulsava como um tambor distante. Era hora de enfrentá-la, mesmo que as respostas fossem devastadoras. O passado não estava apenas presente. Ele estava gritando, exigindo que todos ouvissem. O futuro que Luía imaginou desmoronava em suas mãos. E antes que pudesse formar um pensamento claro, o som de sirenes ao longe se aproximava, iluminando a noite em tons de azul e vermelho. O que mais poderia acontecer? O que estava prestes a ser revelado? O coração dela gelou enquanto o terror da incerteza tomava conta. O que aconteceria agora? As sirenes se aproximavam, o som ecoando, e Luía sentiu o coração disparar. A atmosfera estava carregada. O clima opressivo e tenso. Clara estava ali, a revelação no ar como um fio cortante, e Rafael atormentado. O que ele havia acabado de escutar mudaria tudo. Não! Como assim? Miguel é seu filho também? A incredulidade misturava-se à raiva na voz. Dele a fúria pulsando sob a pele. Luía sentiu um desgosto dentro de si, como se o chão tivesse se aberto. A verdade estava prestes a ser arrancada à força. E ali, sob aquele teto sombrio, a verdade poderia muito bem ser a sua condenação. A questão pairava no ar, carregada de olhares severos. Clara estava em chamas, mas ainda assim hesitante. Eu só soube agora. Eu não sabia que você estava com ele. Clara falou, a voz se quebrando, a tensão fazendo seus dedos tremerem. Rafael parecia estático, incapaz de processar o que estava acontecendo. A campainha tocou de novo, um estrondo que reverberou na casa. Clara lançou um olhar nervoso para a porta, enquanto os sons de sirenes se tornavam cada vez mais próximos. O que eles querem aqui? O temor da mulher transpareceu e o rosto de Luía ficou pálido. O que mais poderia acontecer? Enquanto Rafael tentava entender a nova realidade, Luía percebeu uma sombra se movendo na porta. Alguém estava entrando. Era um policial, seguido por 2 outros. Estamos aqui para investigar uma denúncia, disse o oficial, seu olhar percorrendo a suíte luxuosa como se estivesse procurando pistas. A atmosfera carregada ficou ainda mais pesada. Luía gostaria de se esconder, e ela sabia que a confusão só estava começando. Uma denúncia? Rafael questionou, unindo as sobrancelhas intensamente, a voz tingida de perplexidade. O policial parou e, com um olhar sério, disse: recebemos informações de que há um menor em situação de risco nesta residência. As palavras cortaram a sala como uma faca e a cabeça de Luía girou. A sensação de desespero tomando conta novamente. Miguel! As lembranças da vida de Miguel inundaram sua mente e a culpa lhe apertou o peito. O que tinha feito? Rafael pareceu se desmanchar em frações de segundos. As cores de sua pele pareciam desbotar enquanto a realidade se ajustava. Miguel, não pode estar em risco, ele gritou, dando um passo à frente. A tensão gerada pela presença da polícia misturava-se à angústia na sala. Clara ficou em choque. O pânico a dominava enquanto olhava para Rafael, depois para Luía. O que você fez? Questionou, a raiva se transformando em horror. Você está cegando Miguel. Como? Pode esconder isso de mim? A raiva queimava nos olhos de Rafael, a expressão revelando a batalha interna. Tudo o que ele sabia estava se despedaçando. Você não entende.
Louis estava em pânico, com a voz embargada. Está tudo desmoronando. Mas o policial não se movia. Precisamos falar com a criança, declarou, sua voz firme como aço. Louis teve um ímpeto de defender Miguel, mas a única coisa que ela conseguiu fazer foi hesitar, um frio correndo pela espinha. Rafael, em um ato de desespero, disse: Não, você não pode levar Miguel. Não temos motivos para isso. Mas o oficial manteve-se impassível. A casa se tornara um campo de batalha em segundos, com sentimentos à flor da pele, e cada palavra aparentemente infracionando uma nova crise. Então, outra reviravolta. Algo que Luia nunca poderia imaginar. Precisamos falar com sua mãe adotiva também, disse o policial, de maneira enigmática. Luia sentiu a pálpebra tremer. Mãe adotiva? O nervosismo pulsava em seu peito. Que revelação era essa agora? Nesse instante, a porta se abriu novamente e uma figura imponente entrou. Era a mãe adotiva de Miguel. E ali, diante de todos, a última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. A voz dela ressoou como um trovão. Desculpem pela interrupção, mas é preciso. A verdade nunca permanecia oculta. Luia ficou paralisada, seu mundo desmoronando mais uma vez. As sirenes continuavam a tocar ao longe. A tensão era palpável. E o que estava por vir poderia redefinir não apenas a vida de Miguel, mas de todos que estavam presentes. A confusão era total. Segredos estavam prestes a desmoronar. Luia mal conseguiu respirar, o medo tomando conta. O que mais poderia ser revelado? O que havia mais para descobrir? A mulher imponente que acabara de entrar na sala tinha um olhar familiar, mas Luia não conseguia compreender completamente o que estava acontecendo. O peso no ar era quase insuportável. Adotiva? Suas palavras ecoavam na cabeça de Luia. O policial a observava, como se esperasse que ela dissesse algo. Mas sua mente estava inerte, paralisada pelo choque e pela confusão. Sim, eu sou, a mulher se adiantou, olhando para Luia com uma mistura de compaixão e determinação. Eu sou a mãe adotiva do Miguel. Meu nome é Helena. O nome dela parecia ecoar, ressonando como um sino que dobra em uma cerimônia sombria. Luia sentiu um aperto no peito. Miguel! O pensamento que refletia em cada parte de seu ser. A conexão aparecia mais forte agora, mais palpável do que nunca. Mas o que Helena estava fazendo ali? Estamos aqui para entender a situação, continuou o policial, observando a tensão das paredes, como se fossem testemunhas silenciosas. Recebemos acusações de que Miguel pode estar sob risco e precisamos verificar. Clara deu um passo atrás, o pânico iluminando seu rosto. Risco? Como assim? Miguel está seguro. A incredulidade era evidente, mas Luia sabia que aquela não era apenas uma conversa qualquer. A verdade ainda não. Estava plena, e o que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia despedaçar tudo. Miguel precisa de um lar estável, disse Helena, seu olhar firme, mas as mãos tremiam levemente. Ele precisa saber que a verdade sobre sua origem não é algo que deva ser escondido. Luia estava perdida em suas emoções. De verdade, estariam falando do mesmo Miguel? Rafael estava em choque. O que você está dizendo? Sua voz estava entrecortada. O desespero na expressão dele transformando-se em algo mais sombrio. O que você sabe sobre Miguel? A tensão crescia, como uma tempestade prestes a erguer ventos violentos. Eu sei que Miguel tem uma mãe biológica que o ama, Helena disse,
seus olhos se fixando em Luía. O olhar dela estava cheio de uma compreensão profunda, como se tudo estivesse prestes a se revelar em uma catástrofe emocional. E que alguém precisa dizer a verdade a ele. As sirenes ao fundo pareciam ganhar vida própria e a pressão estava aumentando. É hora de Miguel conhecer sua história, acrescentou Helena. E Luía sentiu o mundo desmoronar. O que a mulher estava insinuando? As palavras atingiram como uma lâmina. Estava ela realmente dizendo que Miguel tinha o direito de conhecer Luía? Que ela era a verdadeira mãe? Não, isso não pode estar acontecendo. Rafael murmurou, seus olhos arregalados. Era como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo. Luía estava paralisada, sua cabeça girando. A revelação estava prestes a romper a única segurança que tinham. Essa não é a hora e o lugar. O policial interveio, sua voz séria como aço, exigindo que a situação permanecesse sob controle. Mas a verdade exigia ser libertada, e era claro que nada poderia ser mantido em segredo por muito mais tempo. Então, um estrondo. Alguém estava batendo a porta com força, mais do que antes. O ambiente virou um campo minado de incerteza. Rafael se virou, a expressão misturando raiva e temor. Quem está aí agora? Ele gritou. A porta se abriu abruptamente. Era uma mulher coberta em um casaco escuro, seus olhos brilhando com um frenesi descontrolado. Eu sou a verdadeira mãe! Ela gritou, e suas palavras caíram como um trovão. O coração de Luía parou. Como? Quem era? Essa mulher? Os murmúrios e sussurros encheram a sala. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Rafael olhou para Luía, a dúvida estampada em seu rosto. O que está acontecendo? É verdade? O tempo parecia ter parado. Os rostos de todos vermelhos e tensos. Como tudo isso poderia estar interligado? E assim, os segredos começaram a se quebrar. Cada pessoa na sala envolvida em uma rede cada vez mais complexa de mentiras e verdades que nunca haviam sido reveladas. O que mais havia à espreita nas sombras? Luía mal conseguia respirar. A verdadeira mãe? Que outras verdades ainda estariam prontas para emergir? O sangue gelou em suas veias, e tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. A mulher coberta em um casaco escuro parecia ter saído do pesadelo mais confuso e abalador. Eu sou a verdadeira mãe! A voz dela ecoou, e cada palavra fez o coração de Luía falhar. Era um tumulto de vozes e olhares desorientados. Era como se o chão estivesse se desmanchando sob eles. Os olhos de Rafael se arregalaram, a incredulidade a transformando em raiva e desespero. Como você se atreve a entrar aqui e dizer isso? A voz dele estava rasgada, cada sílaba transbordando pânico. Intensamente! Só quero que Miguel saiba a verdade. Ele precisa saber quem realmente é. Quem é você? Rafael exigiu, a pressão excedendo os limites do que podia suportar. Meu nome é Ana. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer uma confissão sombria. Eu fui obrigada a deixá-lo. Às vezes, a vida toma decisões por nós que não temos como controlar. O policial parecia observar tudo com interesse, bem ciente do caos que se aproximava. Helena estava em silêncio, em choque. Luía, com o peito apertado, não conseguia pensar em nada mais que Miguel. O que ele faria ao ouvir aquilo? O que poderia essa mulher ter a dizer? Você disse que Miguel estava em risco. Ana continuou. Sua voz
Agora mais calma. Mas a intensidade da situação permanecia. Eu sou a mãe biológica dele e eu não posso perder meu filho de novo. Não posso deixar que ele viva em uma casa cercada por mentiras. As palavras de Ana a atingiram feito uma onda de choque. Luía sentiu o pânico subir, uma agitação fervente em seu estômago. Você está dizendo que você é sua mãe, mas que você sabe sobre ele. O que você pode oferecer? A voz dela saiu alta e ao mesmo tempo vulnerável. Hesitou, e a tensão na sala era como um fio prestes a arrebentar. Miguel precisa saber que não foi abandonado por escolha e que sempre lutei por ele. Havia lágrimas nos olhos dela. E Luía notou a sinceridade que irradiava da mulher. Rafael estava se debatendo entre o choque e a raiva. Você não pode simplesmente aparecer e mudar tudo. Ele já tem uma mãe. Sua voz ecoou, mas era uma mistura de defesa e desespero. Luía sentiu o coração desmoronar. Estariam todos os seus esforços em vão? Eu sei que ele tem uma mãe adotiva, Ana falou, os olhos fixos em Luía. Mas, por favor, entenda, eu não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Só quero que Miguel conheça a verdade. Ele tem o direito de saber. A atmosfera ficou mais elétrica do que nunca. E, de repente, Clara se adiantou, a voz tremendo. E se você não for a única mãe? O olhar dela era firme, desafiador. O que você sabe sobre Miguel? O que mais pode estar escondido? Com isso, Ana também foi apanhada de surpresa. O que você quer dizer com isso? O policial observava, esperando mais revelações, enquanto a casa começava a parecer um campo de batalha. Luía sentiu que a verdade estava se formando como uma tempestade. Cada palavra mais pesada que a anterior. Quando Miguel nasceu, eu fiz um teste de DNA. Clara falou abruptamente, como se tivesse acumulado um mundo de segredos. Eu queria saber se ele realmente era seu filho, Rafael. E aqui está a questão. A verdade é que o resultado revelou um vínculo muito mais profundo. Aquela frase caiu como uma bomba. Um momento de silêncio absoluto tomou conta da sala. Todos se entreolharam, buscando entender o que havia sido dito. Luía sentiu o coração acelerar. Que tipo de ligação Clara estava se referindo? Ela balançou a cabeça, a mente correndo desenfreada. Rafael estava pálido. Você está me dizendo que Miguel é... A voz dele falhou. Eu sou a irmã de Miguel, Clara completou. A revelação cortante. O ar ficou pesado e Luía sentiu que estava perdendo o controle de tudo. Reverberações de dor e confusão envolviam cada um, e o que até então parecia um labirinto já estava se transformando em um labirinto sem saída. Ana olhou para Clara, e então para Luía, por fim para Rafael, que estava atordoado, como se mal conseguisse processar. A verdade! Se isso é verdade, todo o nosso entendimento sobre nosso filho está errado. Miguel, ele não pode saber disso assim. O choque se espalhou. A verdade que envolvia Miguel estava prestes a desabar sobre eles como um tsunami avassalador. Luía respirou fundo, buscando um fio de esperança. Mas o que estava prestes a acontecer poderia separar ainda mais aqueles que lutavam por amor e pela verdade. E a pergunta ressonava em sua mente. Até onde cada um iria para proteger Miguel? A tensão se acumulava, cruel e implacável, deixando um rastro de perguntas sem resposta. O que mais ainda estava escondido sob a superfície dessa história?
enquanto a revelação de Clara flutuava no ar como uma bomba prestes a explodir. Uma nova onda de tensão tomou conta da sala. As palavras dela ecoavam, mas o coração de Luía pulsava em um ritmo frenético, quase ensurdecedor. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta, cada olhar e movimento se tornando uma maré inexorável de emoções. Como assim, irmã? Rafael balançou a cabeça, a incredulidade se misturando à irritação. Isso não pode ser verdade. Ele parecia a ponto de desmoronar. E Luía desejou que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. Miguel? Ele estava no meio de tudo isso. Era o ponto central de uma tempestade emocional. Ana, a mulher que havia entrado como um furacão, observava tudo com um olhar atento, como se soubesse mais do que estava contando. Se Miguel é realmente seu irmão, ela disse a voz nervosa, ele precisa saber a verdade. O policial se aproximou delicadamente, tentando manter a situação sob controle. Calma, pessoal. Precisamos agir com clareza. Essa é uma situação delicada. Mas a tensão era palpável. O silêncio cortante se tornando denso com cada segundo que passava. Nesse momento, a campainha tocou de novo. Uma batida forte e insistente, quase como um compasso em meio ao caos. Rafael olhou para a porta. Ansioso. Quem mais poderia ser? Ninguém mais pode entrar aqui agora. Ele tinha razão. Cada pessoa aqui era uma peça de um quebra-cabeça mortal. No entanto, o que Luía não esperava era que a porta se abrisse com uma força implacável, trazendo uma figura inesperada. Gustavo, o antigo namorado de Luía. Você poderia ouvi-lo antes mesmo de vê-lo. A raiva emanava dele como um calor insuportável, e todos se viraram para encará-lo. Eu sou a solução para isso tudo, ele gritou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Gustavo! Luía praticamente sussurrou, o estômago girando. O que ele estava fazendo ali? Sua presença era uma faísca num combustível prestes a explodir. Exatamente, disse ele, avançando. Eu soube do que estava acontecendo com Miguel. Eu tenho provas. Provas que podem mudar tudo o que vocês acreditam saber. Os que estavam presentes olharam para ele com um misto de descrença e curiosidade. O policial apertou os olhos, enquanto Clara e Ana trocavam olhares nervosos. Que provas? Rafael perguntou, avançando, como se preparasse para uma briga. DNA, Gustavo respondeu, sua voz posada de significados. Eu não sabia que você ia ser um dos seus problemas, mas acabei de descobrir que sou o pai biológico de Miguel. E tudo o que vocês fizeram até agora, tudo pode ser só uma fachada. Nessa hora, o ar desapareceu da sala. Luía sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que cruel reviravolta. As palavras dele foram um tapa na cara de todos ali. O que mais estava escondido? A verdade estava se desintegrando a cada momento que passava. Não pode ser! Rafael esbravejou, olhando para Luía, em busca de respostas que ela não tinha. Você estava com ele? Em um relacionamento escondido? Miguel é meu filho primeiro! A desordem tomou conta. Ana parecia pronta para entrar em colapso. Clara estava em choque e Luía apenas sentiu uma onda de desespero engolindo-a. Tudo o que sabia e acreditava foi jogado pela janela. O que diabo estava acontecendo? Você não tem ideia do que está dizendo, respondeu Luía, mas a insegurança na sua voz traía sua determinação. Ninguém pode simplesmente aparecer e desmoronar tudo assim. E se eu estiver certo, se Miguel é meu filho real, então tudo isso aqui é um grande jogo. E só me dizem o que querem que eu saiba. Gustavo parecia revigorado,
como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no centro do caos. As vozes começaram a se sobrepor, acusações, gritos e a confusão se tornou ensurdecedora. O policial estava tentando acalmar a situação, mas o pânico estava se alastrando como fogo em palha seca. "Precisamos de um teste de DNA agora!" ele exigiu. Mas ninguém parecia ouvir. Era uma tempestade de emoções, e o passado deles estava se desdobrando, como uma colcha de retalhos que jamais se encaixaria de novo. Enquanto Luía tentava processar a avalanche de revelações, a porta se abriu novamente. Desta vez mostrando Miguel, que tinha escutado o tumulto e vinha em busca de respostas. A expressão dele estava entre a curiosidade e o medo. A sala congelou. "Mãe, o que está acontecendo?" ele perguntou, e naquele instante o coração de Luía despencou. Ela não sabia se estava pronta para a conversa que se seguia. E ali, no epicentro do turbilhão, Luía teve certeza de que uma nova onda de choque estava à espreita. O que aconteceria agora quando Miguel descobrisse tudo? A sala se tornou um labirinto de incertezas. E a hora da verdade chegava. Mas com ela vinha a dúvida. Poderia sua família sobreviver a tudo isso? Miguel ficou parado na porta, as palavras ecoando em sua mente. "Mãe, o que está acontecendo?" ele repetiu, a inocência de quem ainda não compreendia a tempestade à sua volta. Cada olhar na sala pesava sobre ele, como se as palavras não dissessem apenas respeito ao passado, mas também a um futuro que ele nunca imaginou. "Só um momento, Miguel," Rafael respondeu, sua voz falhando. O pânico estava visível em seus olhos, e as peças do quebra-cabeça pareciam se mover rapidamente. Luía queria proteger seu filho, mas a verdade há muito tempo escondida estava prestes a explodir em todos. "Mãe, o que aconteceu?" Miguel perguntou novamente, seus olhos perquirindo na direção de Luía. O coração dela disparou. O nó na garganta já era insuportável. Ela hesitou, buscando as palavras certas, mas não encontrou nenhuma que parecesse suficiente para a gravidade da situação. "Miguel, querida, estamos apenas conversando", tentou Luía, mas a insegurança na sua voz era inegável. O olhar de Miguel mostrava confusão, e essa confusão começou a crescer como uma sombra. "Não, é mais do que isso", Ana interrompeu, seu tom implorando. "Por compreensão! Miguel, você tem que saber que há muitos segredos, e agora pode ser a hora de revelá-los." "Quais segredos?" Miguel perguntou, o desespero agora pulsando. "Eu só quero saber a verdade. Por que estão me escondendo isso?" "Você precisa entender", Rafael começou, sua voz tensa. "Se tudo isso que estão dizendo for verdade, sua vida, tudo que você conhecia, pode mudar." "Eu não quero que nada mude!" Miguel gritou, os olhos cheios de lágrimas. O desespero em sua voz ecoou na sala como um clamor. A tensão estava insuportável quando Gustavo, ainda de pé em um canto, interrompeu. "Nada disso faz sentido. Só uma coisa é certa. Você, Miguel, precisa saber quem realmente é seu pai." Ele não hesitou. O que viria em seguida fez a sala silenciar por um longo instante. Rafael e Luía trocaram olhares, e então a explosão veio. "Eu sou o pai! E se Miguel não souber isso, então estamos todos perdidos!" gritou Gustavo, soltando a bomba no meio daquele furacão de emoções. A revelação paralisou a sala. Ana, Clara e o policial trocaram olhares cruéis e incrédulos. O sentimento de gelo percorreu a espinha de Luía.
Era como se o chão tivesse se aberto sob os pés dela. Não! Isso não é possível! As palavras foram um sussurro. Você não pode simplesmente afirmar isso. O teste de DNA, Gustavo insistiu. Eu recebi os resultados. Miguel é meu filho, não de Rafael. O rosto de Rafael ficou branco como a neve. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um turbilhão de emoções brinqueou no seu olhar, misturando fúria e desespero. Você está mentindo! Não pode estar falando sério! Mas Miguel tinha ouvidos atentos, absorvendo tudo enquanto as emoções giravam ao seu redor. Quem sou eu, então? Por que eu não sabia disso? Ele gritou, parecendo uma criança perdida em um labirinto. O silêncio caiu sobre o ambiente, pesado e denso. O policial se adiantou. Embora estivesse muito ciente da instabilidade emocional que estava prestes a estourar. Precisamos de respostas claras, e agora, disse ele, seu olhar oscilando entre Gustavo e Miguel. Ana estava aturdida, e Luía se sentiu sufocar com a pressão. A verdade não era apenas um novo começo, mas um desmoronamento de tudo que haviam construído juntos. Miguel, você é amado, não importa quem seja seu pai. Luía começou, mas suas palavras pareciam vãs. Amado? Miguel repetiu, a dor em sua voz cortante. Meu pai, eu! E no meio disso, Clara soltou uma afirmação desconcertante. E se eu puder provar que além da paternidade, Miguel é fruto de uma história ainda mais complicada do que imagina? Seu olhar era firme, revelando uma decisão que não esperávamos. Miguel olhou para ela, confuso e intrigado. Que história? Ele demandou, a expectativa crescendo à medida que as peças se alinhavam de acordo com as revelações. Às vezes, segredos são mais profundos do que podemos imaginar. Clara se voltou para Luía. Te pareceu mais vulnerável a cada revelação. E há um motivo pelo qual ninguém pode saber o que realmente aconteceu quando você deu Miguel para a adoção. O ambiente estava prestes a irromper em caos uma vez mais. Uma onda de perguntas pairava no ar. O que mais poderia vir à tona? Apenas a verdade estava prestes a emergir. E quando ela o fizesse, tudo mudaria novamente. E no silêncio que se seguiu, Luía sentiu o peso do destino sobre os ombros. Segredos poderiam abalar não só Miguel, mas cada um deles. E a pergunta que todos queriam entender ressoava. O que mais permanecerá oculto? Miguel ficou parado na porta, os olhos grandes de confusão. Mãe! O que está acontecendo? Ele queria respostas. Um ponto de ancoragem em meio ao caos. Luía tinha um nó na garganta, e o peso das palavras no ar parecia sufocá-la. Miguel, querida, estamos apenas conversando, tentou explicar, mas mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Conversa? Olhando para esse monte de estranhos? Miguel olhou ao redor. Sua voz carregava um misto de medo e indignação. O olhar de Rafael estava em chamas, enquanto as revelações começavam a se acumular como torres de cartas prestes a desmoronar. Clara, ao lado de Ana, também estava em choque. Não podemos proteger Miguel de tudo, Ana disse, sua voz trêmula. Luía percebeu que a verdade não poderia ser mantida em segredo por mais tempo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Por favor, não façam isso, Miguel implorou, mas seu olhar já estava fixo na sala cheia de tensão. Gustavo deu um passo à frente,
os olhos ardendo como se carregasse uma verdade pesada. Eu sou o pai biológico de Miguel! Gritou, a voz dele quebrando o silêncio. Uma bomba que explodiu, ecoando nas paredes da mansão. Mas isso não pode! Rafael balbuciou, a incredulidade estampada em seu rosto. Miguel olhou para seu pai, a expressão muda de desespero. Basta! Ana gritou, e a sala congelou. Miguel, você não sabe de toda a verdade. Depende de como você entende sua mãe. A Luía não é quem você pensa. O pânico tomou conta. O que está acontecendo? Miguel perguntou novamente, o desespero crescendo. Mas Ana não hesitou. Luía, você precisa contar a verdade, pediu. Suas palavras pesadas como chumbo. Uma onda de murmúrios preenchia a sala, mas o foco estava em Luía. O coração dela disparava. Era como se estivesse num filme, onde cada segundo se arrastava. De verdade, o que ela precisava revelar? Por favor, me diga, mãe. Miguel quase gritou, e naquele instante, Luía soube que não poderia mais esconder o que havia acontecido. As palavras subiram, queimando sua garganta. Miguel, eu sou sua mãe, mas sua adoção não foi como você pensa. A sala ficou em um silêncio cortante. Do que você está falando? Miguel olhou para ela, confuso. Eu não entendo. Não foi uma escolha simples para mim, e por isso eu... Luía hesitou, mas um grito vindo de fora a interrompeu. A voz de alguém gritando, isso tem que parar agora! A porta bateu de novo e uma figura conhecida entrou. Era Augusto Mendonça, o pai controlador de Rafael, mas ele parecia diferente. Havia uma urgência em seu olhar. Precisamos ir! A polícia está atrás de mim. Os olhares na sala mudaram instantaneamente. Do que você está falando, pai? Rafael indagou, a fúria tomando conta dele. Você não pode só entrar aqui e... Eu não tenho tempo para isso. Você não pode ficar aqui. Augusto interrompeu, a voz carregada de pânico. Eles descobriram tudo. Se eles souberem que você está ligado a essa história, todas as nossas vidas vão desmoronar. O quê? Você escondeu? A voz descontrolada de Rafael cortou o ar. Luía estava em choque. O que Augusto havia feito? Segredos. Todos nós temos, mas esse não é o momento. Precisamos sair imediatamente. Augusto disse, o olhar furtivo buscando uma saída. E foi quando Luía percebeu. Havia algo mais. Algo muito mais profundo. Então o coração dela parou ao ouvir um barulho. O som de sirenes se aproximando, cada vez mais perto, preenchendo a mansão como um aviso sombrio. Eles podem saber sobre você, Miguel! Gritou Augusto, o pânico estampado no rosto de cada um. E a verdade afundou como uma âncora. O que você fez? Miguel olhou para Luía e sua expressão refletia a realidade iminente. Mãe? Ele perguntou novamente. A voz. Tremendo! O que mais você não me contou? As sirenes zumbiam lá fora, os acontecimentos se alinhavam e uma nova onda de medo invadia Luía. A revelação estava prestes a explodir e tudo em que acreditavam poderia se desmanchar em frações de segundos. A história de Miguel estava se entrelaçando a um segredo ainda maior. Uma verdade que poderia despedaçar tudo. Por favor, não! Luía murmurou, seus olhos se encontrando com os de Rafael e depois os de Miguel. O que mais seria revelado? O chão parecia se abrir sob os pés dela. Havia uma tempestade se formando, e a única certeza era de que nenhum deles estaria a salvo. O coração dela acelerou. O que mais estava prestes a vir a... Tona? Miguel ficou parado na porta, os olhos grandes de confusão. Mãe, o que está acontecendo? A voz dele tremia, cheia de desespero. Luía sabia que não podia proteger seu filho mais. O peso das palavras começava a sufocá-la. Ela se virou para Rafael,
buscando forças nos olhos dele, mas ao invés disso, encontrou um olhar cheio de pânico. "Você me disse que Miguel é meu filho!" Ele gritou, a fúria e a ansiedade se misturando. A tensão estava tão alta que quase se podia cortar com uma faca. Ana, a mulher que havia entrado como um furacão, olhava ao redor, inquieta. Eles precisam saber a verdade. Não podemos continuar com essas mentiras. O desespero em sua voz era palpável e tudo ao redor parecia estar desmoronando. "E se Miguel souber que é filho de um ladrão?" Gustavo gritou, a voz rasgando o silêncio, sua expressão revelando a ferocidade de alguém que estava a ponto de perder tudo. Luía girou a cabeça, confusa, mas Gustavo seguiu. "Sim, um ladrão. Um que poderia ter sido preso, mas foi liberado por causa dos poderosos do passado. A verdade estava escondida e só agora ela aparece." Um ruído ensurdecedor interrompeu a atenção. As sirenes, que já eram ensurdecedoras, agora encheram a casa, e a porta se abriu com violência. A figura de um policial apareceu, e com ele a certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada de qualquer maneira. "Precisamos de todos aqui!" O policial gritou, e mais 2 agentes entraram, observando a cena. Luía sentiu o coração apertar. O que mais poderia ser revelado? Se tudo o que estava em jogo poderia ser jogado ao vento? Miguel olhou para Luía, ansioso. O que ele quer? Sua voz era a imagem do medo inocente. "Nós não fizemos nada de errado." O policial avançou. "Recebemos uma denúncia. Há segredos demais nesta casa. Agora precisamos de todos e essa conversa precisa ser clara." A pressão em sua presença fez com que todos olhassem para o chão, como se esperassem um raio. E foi então que, no meio de toda a confusão, a porta se abriu novamente. Mas desta vez não veio só uma pessoa. Entrou uma mulher desconhecida e... ao seu lado estava um homem visivelmente em boa forma, com um olhar que poderia penetrar a alma. "Desculpem interromper", a mulher disse, a voz dela serena, apesar do caos. "Eu sou Virgínia. Estive à procura do meu filho e cá estou eu." Miguel arregalou os olhos. "Seu filho?" Sim, o desespero se misturou à confusão. O silêncio se instalou novamente, pesado e sombrio. "Sim", disse Virgínia, olhando diretamente para Luía. "Seu filho e o meu. A verdade sempre vem à tona, não importa o quanto você tente escondê-la." As palavras dela caíram como uma bomba. Luía não conseguia acreditar. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela estava trêmula. Sabe-se lá se era raiva ou medo. "Eu sou a mãe biológica de Miguel." A voz de Virgínia ecoou e todos na sala congelaram. A realidade começou a desmoronar e a sala ficou em silêncio. O horror cresceu nas expressões de todos. Luía sentiu a energia da sala mudar. A verdade que ela temia estava exposta, e tudo o que ela achava que conhecia sobre seu filho desapareceu em um instante. A revelação era devastadora. "Como você pode ser a mãe dele?" Luía perguntou, a voz falhando. "Porque eu também fui enganada." Virgínia respondeu, a voz dela carregada de dor. "Aqueles que tomam decisões por nós não têm ideia do que estamos perdendo." O policial, observando a cena, tomou a palavra. "Precisamos discutir isso agora, e Miguel deve estar ciente disso." "O quê? Mas vai surgir?" A tensão cresceu até que parecia que poderia explodir. "Mãe, o que está acontecendo?" Miguel olhou para Luía, o medo refletido em seus olhos. O silêncio tomou conta porque ali estava a verdade, crua e dolorosa. E com ela, uma nova batalha estava prestes a começar. A vida de Miguel, a vida de Luía,
Tudo estava em jogo, só que, ao fundo, o som de sirenes crescia cada vez mais, trazendo a certeza de que a tempestade ainda não tinha passado. E a pergunta que todos se faziam ecoava na mente de Luía. O que mais estava escondido nas sombras? Miguel estava paralisado na porta, as palavras de Virgínia reverberando em sua mente. Sou sua mãe biológica! Era um golpe brutal que desestabilizava tudo o que ele achava que sabia. Luía sentiu o coração apertar, a adrenalina correndo pelas veias de forma implacável. As sirenes ao fundo zumbiam como um sinal de alerta, e a sala se tornava pequena e sufocante, tomada pela confusão. Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a raiva crescendo. Ele olhou para Miguel, depois para Luía e finalmente para Virgínia. Não pode simplesmente aparecer e mudar tudo. Estávamos começando a ter uma vida. Eu não quero que nada mude! Miguel gritou, o medo e a frustração transbordando em sua voz. Calma, todos! O policial tentou intervir, mas a tensão era palpável. Luía viu as expressões dos outros. Clara, Ana, Gustavo. Todos estavam em choque. Como? Se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar, o que deveria ser um lar seguro, agora parecia um campo de batalha. Miguel, por favor, escute! Luía começou, tentando encontrar sua voz. A verdade é complicada, eu sei, mas você é amado e sempre será. Amor não é só isso, Miguel retrucou, a dor estampada em seu rosto. Amor não é sobre o que você quer esconder. Eu tenho o direito de saber de onde venho. Nesse instante, Virgínia se aproximou de Miguel, os olhos cheios de lágrimas. Você é uma parte de mim, e eu não podia ficar com você naquela época. Nunca parei de pensar em você. A vulnerabilidade na voz dela parecia preencher um pouco do espaço que separava os dois. Essa não é uma história simples e você vai precisar de tempo para digerir tudo isso. O policial interveio novamente com a voz firme. Mas, Miguel, nós precisamos que você esteja ciente de tudo ao seu redor. A presença deles era como um peso extra e Luía desejava conseguir dispersar toda aquela confusão. Rafael lançou um olhar duro para Gustavo. E quanto a você, o que quer dizer com isso de ser pai? Eu só estou aqui lutando pelo que é certo, Gustavo respondeu, enfrentando o olhar furioso de Rafael. Se Miguel é o meu filho, então ele precisa saber. E quem decidiu que você tem esse direito? Rafael esbravejou, a frustração emanando dele. Basta, Ana interrompeu, sua voz firme. Vamos conversar sobre isso, mas precisamos de calma. Miguel, você precisa saber que todos nós estamos aqui por você. Isso importa muito mais. O silêncio se instalou e enquanto Luí olhava para Miguel, percebeu que havia algo maior em jogo. Um fio de esperança brotava em meio ao caos. O verdadeiro amor é complexo, mas o que importava era a conexão existente entre todos eles. Se vocês são meus pais, então o que faremos agora? Miguel perguntou, um pouco mais calmo, olhando para todos com uma nova compreensão. Vamos ser honestos e enfrentar isso juntos, Luía respondeu, as lágrimas nos olhos. Você tem todo o direito de conhecer sua história, seus laços de sangue, mas também precisa saber que seu lar... O que fazemos juntos não muda. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. E como podemos tornar isso melhor? A sala começou a se acalmar, com cada um começando a aceitar a realidade à sua maneira. Rafael e Gustavo trocaram olhares cautelosos, finalmente percebendo que só juntos poderiam encontrar um caminho. E entre eles, a vida de Miguel começava a se moldar.
Mas naquela mesma hora, um estrondo de sirenes à distância fez o coração de Luía acelerar. O passado ainda os alcançava, e a verdade estava apenas começando a se revelar. O que vai acontecer agora? Miguel perguntou, inseguro. E naquela pergunta, uma nova jornada começava. As incertezas continuavam, mas a conexão entre eles poderia guiá-los por esse novo território. Ei, antes de encerrarmos essa incrível história, é hora de um alerta urgente! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que isso chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final fascinante. Quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos fazer essa história alcançar ainda mais corações.